paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é a missionária Maria Francisca. Estou passando aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Amém? Para mim é muita alegria de estar aqui mais uma vez, né? Trazendo a palavra de Deus até você. Glória a Deus. Irmãos, é muito lindo as pessoas verem a gente assim como me vê hoje, né? Mas se realmente vocês me conhecessem uns 4 anos atrás, eu digo assim, uns 4 anos atrás, você não imaginaria a pessoa que eu era, a pessoa perversa, maldosa, né? Que não vivia para Jesus, mas vivia para os seus próprios prazeres. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele é a verdade, ele mostra a verdade pra gente, ele liberta a gente dessas maldades, dessas mentiras, dessas ilusões, né, que o inimigo coloca em nossa mente, né, irmãos? E Jesus me chamou, irmãos, Jesus me chamou para viver uma nova história, uma nova vida. Eu era uma menina muito perdida. Quem me conhece sabe a pessoa que eu era, perversa, né? Mas hoje eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa e estou aqui para te dar uma palavra. Eu quero ler aqui uma palavra para você ver o quanto esse Deus é poderoso e as palavras dele se cumprem na vida daqueles que o buscam. Glória a Deus, eu não sei, aleluia, o que você está precisando, em qual área que você precisa que Deus te liberte, mas eu quero te dizer, ele vai te libertar se você buscar, pois Deus ele salva todos os que o buscam nele. A salvação, porque só nesse nome há salvação, o poder de salvar, Jesus Cristo. E eu quero ler um versículo aqui, um pequeno versículo, mas que é muito forte, porque a palavra do Senhor é forte, poderosa, eficaz, pura, santa, porque vem da boca dele. Diz assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Irmãos, essa palavra é muito forte, né? Quantas vezes Deus não enviou anjos até você? Quantas vezes Deus não enviou anjos até você para trazer para a casa dele e você não tem aceitado? Quantas vezes Deus já usou anjos para falar com você as promessas dele e você tem negado em fazer a vontade do Senhor Jesus, né? Aqui fala de um homem que estava preso e a prisão que ele estava era para morrer. E na lógica humana, Pedro não sairia daquela prisão. Mas eu quero te dizer que Pedro ele servia um Deus poderoso, um Deus vivo. Ele era um discípulo de Jesus. E esse Deus poderoso, que é fiel, apesar de eu não ser, ele é fiel. Porque ele não é fiel só se eu ser fiel, ele é fiel, independente de eu ser fiel ou não. Independente de você ser fiel ou não, ele é fiel. Ele enviou o seu anjo naquela prisão e tirou Pedro, quebrou os cadeados e tirou Pedro daquela prisão. E assim Deus pode fazer na sua vida. Tem prisão na sua vida que na lógica humana você não sai dela. Mas eu quero te dizer, se você clamar, se você buscar, persistir na oração, você vai receber a sua libertação. Tem vício de prostituição que o homem não dá conta de largar sozinho. Tem o vício da pornografia. Tem o vício de pegar uma mulher amanhã, outra acolá, e não se conforma só com a própria esposa. O homem não se conforma só com a mulher, isso é um espírito maligno. E Deus quer te libertar dessa prisão maligna. Você só fica no pecado se você quiser, porque há um Deus que faz o impossível na sua vida. Aquilo que não está no teu alcance, ele entra. É só você chamar e dizer: Deus, entra na minha vida. Entra no impossível do meu coração, Deus. Entra no impossível da minha mente, Deus, e me tira dessa prisão que me afasta de ti, que vai me deixar de fora do teu reino quando o Senhor buscar a igreja. Por isso, meus irmãos, que nós temos que se arrepender e querer mudança.
Porque se você querer, Deus faz. Não importa a prisão que você esteja, se é da pornografia, se é da prostituição, se é do roubo, se é do vício de droga, se é da mentira, se é de fofoca. Eu não sei qual a prisão que está te prendendo, mas eu quero te dizer que há um Deus que faz o impossível na sua vida. Porque nós não podemos ter comportamentos e obras na nossa vida de pessoas ímpares. As obras que tem que aparecer na nossa vida é obra santa, obras de Deus. Então nós não podemos se conformar com o mundo. Então eu não sei qual é a prisão que está te prendendo. Mas eu vim aqui te falar que Deus quer te libertar. Entra no jejum das causas impossíveis. Entra na campanha das causas impossíveis e apresenta o teu coração, a tua vida. Que o Senhor vai te libertar. O Senhor vai te salvar desse pecado que te afasta dele. E que vai fazer você ficar fora do reino de Deus. Ele te liberta, é persistência. O segredo é não desistir, é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Pedir, pedir e dar-se-vos-á, insistir. Você não tem que orar só uma vez ou dois e já parar. Ou então fazer só uma campanha e já parar. Não, enquanto você não for liberto, você não pode parar. Deus deu uma referência para nós. Ele disse que tinha uma mulher iníqua. E tinha um juiz naquela terra que não temia a Deus e nem homem. Mas tinha uma mulher que era muito insistente. E ela ia todo dia naquele juízo. Todo dia ela ia. E de tanto ela insistir, ele disse que ia resolver a causa dela. E o Senhor Jesus disse, será que muito mais não faz o Senhor por vocês que clamam dia e noite? Então o segredo é insistir na oração, insistir, clamar, se humilhar na presença de Deus. Que vai chegar a hora de você ser liberto. Vai chegar a hora de Deus te libertar, porque a libertação de Deus é de dentro para fora. Por isso que você tem que apresentar seu coração, a sua mente. É de dentro para fora a sua libertação. Então clame. Clame que Deus vai quebrar esse cadeado que te prende. Deus vai despedaçar esse jugo que está na tua vida. Se for de ciúme, Deus também tira. Não importa qual é a prisão ou o jugo que está sobre ti. Mas eu quero te dizer, entra na campanha, entra no jejum, vai para a igreja. E se você já está na igreja e essa palavra está falando com você, que já está no caminho de Deus e não está conseguindo sair desses vícios, Deus te libertará. Deus te libertará desse vício. Deus te libertará dessas maldades, dessas obras carnais. Vou te mostrar quais os pecados que te afastam de Deus. Para que você venha entrar no jejum e buscar libertação no Senhor. Buscar libertação em Deus. Deus pode te libertar. Deus te liberta. Deus te liberta. Porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus das causas impossíveis. Olha, eu quero ler bem aqui para você. Ó. Ó. Ora, as obras da carne. Gálatas, capítulo 5 e versículo 18. Não, versículo 19. Fala assim, ó. Essas aqui é as obras da carne, tá, irmãos? Que te separam de Deus. E vai te deixar fora do reino de Deus se você não parar. Então, se você não dá conta de largar sozinho, busca no Senhor que Ele te ajuda. Mas não se conforma com esse mundo, tá? Não se conforma com o pecado. Olha. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são imoralidade sexual, tá? Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Viu, irmãos?
Não tem pessoas que falam que beber não é pecado? Bebedeiras também é pecado. Inimizade. Todas essas coisas que eu falei aqui, ó, da palavra de Deus, que eu li, é que te afastam do reino de Deus e tá deixando claro que se nós não parar, a gente que pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Irmão, você tem que crer na salvação. Não pensa que quando você morrer acabou, que não acabou. Você vai se encontrar com Deus, irmãos. É por isso que ele diz, temei a mim. Temei antes aquele que pode matar e lançar no inferno. Fazer a alma perecer no inferno. Então, irmãos, larga. Se você não consegue largar sozinho, busca a ajuda de Deus. Ele entra no impossível da gente, ele entra. Então não tem desculpa para você não sair do pecado. Não existe desculpa. Pois aquilo que te separava de Deus já foi quebrado. Nada te separa mais de Deus. Somente o pecado. Se você abandonar, você tem comunhão com Deus. Você tem acesso a Cristo a Deus através de Cristo Jesus. Por causa do sacrifício que ele fez, do sangue dele santo. Sem nenhuma mácula. Você pode ser perdoado, justificado e santificado e remido pelo sangue dele. Através desse sacrifício, você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Então, vem para Jesus. E se essa palavra está falando com você que já está no caminho dele, ainda estão com essas práticas, não desiste não. Continua insistindo na oração, no jejum. E seja sincero, diga, Deus, eu não consigo largar sozinho, me ajuda, entra no impossível do meu coração, da minha mente, me ajuda a parar com isso, que ele vai te ajudar, eu tenho certeza, mas não desiste. Faz uma campanha, se você não tiver se liberto, faz outra, se você não tiver se liberto, faz outra, até Deus te libertar. Seja insistente, pedi, dá-se-vos-á. Bater e bater, a porta será aberta. O Senhor Jesus diz, esse que tu a porta e bata, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então abre a porta do seu coração. Deixa Deus entrar para fazer a morada, a mudança. Amém, meus irmãos? Quando Jesus me chamou, eu era toda torta. Toda... Só Deus sabe a pessoa que eu era. Entendeu? E não é fácil. Mas através da nossa insistência... através da sua busca, Deus faz o impossível acontecer na sua vida. E Deus fez o impossível na minha vida, porque para mim era impossível, né? Para mim era impossível largar as obras da carne que me afastavam de Deus. Mas Deus me libertou. E estou aqui para falar para você que essa palavra ela se cumpre na nossa vida. Amém? Pai do Senhor, fiquem com Deus. Amém?